Vamos hoje ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. São esses primeiros dois versos desse capítulo, um capítulo muito rico, muita instrução, muita informação. Nós vamos então, aos poucos, progredir à medida que Deus abrir as portas para que possamos fazer o estudo desse capítulo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essas palavras do apóstolo Paulo seguem imediatamente sua instrução a Timóteo em relação a como ele deve atuar na igreja, já dando muitas ênfases. No capítulo 1, ele começa a falar sobre o fato que ele mesmo está preso, mas que Timóteo deve ser ousado, corajoso, não se envergonhar nem do evangelho e nem dos seus irmãos perseguidos, como o próprio apóstolo Paulo, que estava preso, mas não se envergonhar nem mesmo diante da perseguição que vem e essa rejeição social que existe contra o povo cristão, mas que ele deve ter essa coragem. Então, com isso, Paulo chega nesse ponto e diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, ganhe força e faça o que você deve fazer, sem esmorecer, sem enfraquecer. E é claro que o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo nessa carta, chamamos de carta pastoral, porque Timóteo está como pastor na igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo tem instruções para Timóteo ao longo desta epístola, e essa ênfase que ele tem sobre como deve ser um líder na igreja é um padrão para cristãos em todos os séculos. Devemos nos ater a esses princípios de liderança. Agora, hoje existem muitos livros e muitos cursos sobre liderança. Você pode até fazer algum curso aí, onde você vai e participa uma semana, alguma coisa, cursos de liderança para a igreja. Existem diversas coisas nesse sentido, e a ênfase de muitos desses cursos é basicamente em como ser um empresário bem sucedido. Fico pensando às vezes que em séculos atrás fizeram o casamento da igreja com o Estado e tentaram unificar a igreja com o Estado, que foi um grande erro. Nossa geração tem tentado casar a igreja com o mercado, como se fosse uma espécie de forma de empresa a igreja. Isso é trágico. Mas com esse conceito, a igreja sendo tratada como se fosse uma empresa, o papel do pastor, então, é muitas vezes retratado como ser uma espécie de executivo de sucesso, uma pessoa que fica ali com todos os planos e as ideias para inovar e crescer e, claro, concorrer muito bem com as demais opções de religião e de igreja que tem na sua comunidade. Mas esse movimento todo de crescimento de igreja e os livros e a literatura toda e a informação que você encontra até na internet sobre tudo isso, na verdade, foge muito dos padrões bíblicos. E os princípios operantes desses modos de tratar a igreja são basicamente os seguintes: faça na igreja o que as pessoas querem, até mesmo as pessoas que não frequentam a igreja, para assim atraí-las. Bajule as pessoas para conquistar a lealdade delas, para que elas fiquem aí onde estão com você. E, por fim, tenha sempre uma meta de crescimento e corra atrás dessa meta. E essas são as ênfases, geralmente, que são dadas. Eu vou dar um exemplo de como isso é feito. Por exemplo, essa questão de bajular as pessoas para conquistar a lealdade delas. Você sabe que há motivos legítimos que devem fazer com que uma pessoa fique numa determinada igreja. A pessoa ali está sendo bem orientada na palavra de Deus, ali Deus está sendo honrado e adorado, a pessoa está crescendo na palavra de Deus, porque, na verdade, o que está sendo feito ali é um culto bíblico a Deus. Então, pessoas que estão procurando isso vão ficar onde estiver isso. Se não tiver isso, estarão procurando isso. Mas você sabe que existem muitos outros motivos pelos quais pessoas podem ficar presos, vamos dizer assim, na sua lealdade a uma determinada comunidade. Uma igreja, não aqui na nossa cidade, mas na nossa região aqui de Minas Gerais,
uso, por exemplo, da seguinte tática: quando uma pessoa tem um batismo, eles, né, têm um grande evento onde a pessoa ali tem batistério na igreja, a pessoa então é batizada e assim que ela sai da água, ela se depara com uma coisa que ela não esperava. Eles fazem um enorme cartaz com o nome da pessoa, né, dizendo para a pessoa bem-vinda, né, à nossa igreja e tal, e fazem toda aquela celebração pela pessoa e todo mundo vai e abraça a pessoa e faz aquilo, e é toda assim uma coisa assim, orquestrada, né, pela liderança, não é nada assim espontâneo das pessoas, claro, mas tudo isso a fim de fazer o quê? As pessoas se apegarem ao grupo, sentirem assim: olha, aqui eu fui muito bem recebido, né? Então, isso tem um efeito psicológico nas pessoas, isso funciona, isso não tem nada do Espírito de Deus, não é, é uma tática humana mesmo, mas isso funciona. E pessoas então pensam assim: eu me identifico muito com aquele lugar, eu me sinto muito bem ali, as pessoas me fazem sentir bem. Agora, de forma nenhuma, nós devemos ter uma campanha também de fazer as pessoas se sentir mal. Mas você entende que essas coisas se tornam amuletos para pessoas que não têm motivos certos para ficar numa igreja que proporciona os motivos certos. Então existe um perigo nisso, existe um perigo realmente sutil nisso, e nós não devemos recorrer a esse tipo de tática, em primeiro lugar porque a visão está longe da palavra de Deus, e em segundo lugar porque a palavra de Deus mesmo traz instruções. E quando você lê, por exemplo, as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, você não encontra esse tipo de orientação. Em nenhum momento você encontra Paulo dizendo: e Timóteo, não se esqueça, vocês têm que ter uma meta, vocês têm que crescer tanto, né, por mês e tanto por ano, e alcançar pessoas e fazer, né, multiplicar. Não, ele não tem esse tipo de visão. Isso não é uma visão que realmente vem da Bíblia. Isso, na verdade, quase que se torna uma maneira de tentar controlar o operar do Espírito de Deus, muitas vezes, não sempre, né, dependendo. É claro que é sempre bom tentar ganhar pessoas para Cristo, mas algumas pessoas quase que querem assim, estabelecer metas mesmo em tantas pessoas em tanto tempo, como se fosse possível controlar o operar do Espírito de Deus assim. Mas as orientações que você não encontra em Paulo a Timóteo Timóteo, você tem que crescer a igreja, é para isso que você está aí, eu te coloquei em Éfeso para você bombar aí em Éfeso e faz essa igreja aí virar a mega igreja. Não tem isso. Você também não encontra ele falar sobre como atrair pessoas. A coisa é muito simples: operar dentro do molde que Deus estabeleceu para a igreja, e assim Deus efetua o crescimento da igreja. Deus chama pessoas pelo Evangelho, Deus converte as pessoas, e a igreja então cuida dessas almas. A igreja procura transmitir para essas pessoas o que é necessário para o seu bem-estar espiritual, e essas pessoas crescem e se tornem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nós queremos servir. Então, a missão que Paulo está aqui lembrando Timóteo é a sua incumbência diante de Deus, é a lição de fazer a igreja seguir os passos que Cristo quer que ela siga. Aqui então no verso 1 e 2, o apóstolo Paulo retorna a Timóteo e começa a lhe dirigir essa instrução: tu, pois, filho meu, e esse carinho de Paulo por Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, seja forte, não permita que sua determinação diminua, continue fazendo as coisas que você deve fazer com todo o seu coração. Ele diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora, esse segundo verso é principalmente onde eu quero fazer nossa atenção voltar nesta manhã, porque aqui o apóstolo Paulo tem uma instrução muito específica de como Timóteo deve atuar como pastor. O que ele está dizendo é que, como pastor, ele deve treinar líderes. Em essência, é isso. Veja só, aqui está previsto 4 gerações. Primeiro, Paulo ensinou Timóteo, e não só Timóteo, como outras pessoas. E isso, então, essas mesmas coisas, Timóteo deve pegar, segunda geração Timóteo, e transmitir para outras pessoas, que poderão então transmitir ainda para outras pessoas. Veja só, o que da minha parte ouviste, a parte de Paulo, primeira pessoa,
através de muitas testemunhas. Isso transmite a homens fiéis. Timóteo agora, a segunda pessoa, transmite. E esses homens fiéis, terceiro grupo, devem ser idôneos para instruir ainda a outros. Ou seja, um ciclo que deve se perpetuar. Assim a coisa deve ir. E nos lembra a grande comissão, quando Jesus Cristo disse aos seus apóstolos e aqueles que estavam ali antes de sua ascensão, em Mateus 28, quando ele disse para fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, aquilo que Jesus ordenou para eles, eles fazem discípulos e ensinam os discípulos a fazer as mesmas coisas, e como fazem todas as coisas que Deus mandou os apóstolos fazerem, os primeiros cristãos daquela geração que estava ali quando Jesus foi assunto ao céu, eles também devem então sair e fazer discípulos, e assim a coisa vai. Então essa liderança aqui é uma ênfase que o apóstolo Paulo tem. Paulo tem uma preocupação muito grande aqui, que se torna evidente nas epístolas pastorais, de que a igreja continue a ter boa liderança por gerações futuras. Ele fala, por exemplo, a Tito, no capítulo 1 de Tito, que a razão pela qual ele foi deixado em Creta, a ilha de Creta, é que ele deveria ali constituir presbíteros, pessoas que então estivessem na liderança da igreja, pessoas do tipo certo, com o perfil correto, com o entendimento correto da verdade para fazer esse trabalho. Então a liderança é de grande importância e treinar os líderes faz parte do ministério pastoral, do ministério do pastor da igreja, de pessoas como Timóteo aqui nesse caso. Agora eu gostaria de refletir um pouco sobre a necessidade de bons líderes, a necessidade de pessoas que ensinam a verdade. O Senhor Jesus, vendo as multidões, a Bíblia nos fala em livro de Mateus, que ele se compadeceu das pessoas porque estavam como ovelhas sem pastor. E ele disse então aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Os campos são brancos, a necessidade é grande, mas os obreiros, ele disse, são poucos. Então, nesse sentido, se existem poucos obreiros, é necessário que se entenda a importância de formar novos obreiros e de assim atuar. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo para Timóteo: Timóteo, você aprendeu comigo, agora você ensina gente que vai, por sua vez, continuar esse legado e ensinar gente. Quando isso não acontece, irmãos, quando as pessoas não têm uma liderança espiritual bem instruída, sincera, terá uma liderança espiritual de qualquer forma. Não tenha dúvida, todo mundo tem liderança espiritual, todo mundo tem. Talvez você não tenha um pastor que está te ensinando e te instruindo, mas você está aprendendo conceitos e você está pegando de algum lugar. Talvez ninguém qualificado, talvez as celebridades na televisão estão te dando o seu regime de doutrinas, padrões morais e valores, e eles não são bons exemplos. Talvez sejam apenas os professores da escola, que hoje, ao invés de simplesmente se aterem a ensinarem as matérias, querem também ser os sacerdotes e pregadores de um falso evangelho, muitas vezes. E não somente isso, mas as pessoas aprendem até uns com os outros. Tem pessoas que não sabem nada da verdade, da teologia, mas discutem teologia, sem falar que é teologia, tomando cerveja no bar, e aprende com outra pessoa que também não sabe nada. E se um cego guiar o outro, como disse o Senhor Jesus Cristo, os dois caem no barranco. Ou seja, o que eu estou dizendo é que você não vai ficar sem conceitos sobre as questões espirituais. Você vai ter esses conceitos. A questão é se você está pegando essas informações de uma fonte segura ou se você está simplesmente pegando isso aí das pessoas menos preparadas do mundo. Porque você terá necessariamente que se defrontar com pensamentos de que o que é o significado da sua vida, quais são os valores que você deve defender, que é certo e errado, o que acontece com as pessoas após a morte, quais serão as realidades futuras em nossa existência. Então tudo isso aí são conceitos que são inescapáveis, nossa mente tem que formar algum conceito sobre isso aí, e talvez nós não tenhamos muita convicção
mas algum pensamento nós temos. E de alguma forma, o nosso pensamento, correto ou errado, orientará as decisões que nós fazemos em nossa vida. E se nós não estamos bem instruídos, então na verdade nós estamos nos preparando para nossa própria ruína. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso com aqueles na sua geração que não estavam cuidando propriamente em ensinar as pessoas no caminho da verdade. Mas isso é um problema crônico em toda geração. Veja no Velho Testamento, no capítulo 56 de Isaías. Isaías, escrevendo mais de 5 séculos antes de Cristo, reconhece, na verdade é Deus falando aqui, o profeta só citando aquilo que Deus havia falado, dito. Deus fala contra os mestres, os ensinadores, que estavam desviando as pessoas do conhecimento da verdade. Isaías 56, o verso 10, a Bíblia diz assim: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não sabem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. O que está sendo falado aqui? Veja só, os atalaias. Você sabe, o atalaia é o vigia que fica como que nas muralhas de uma cidade, que se houver um ataque inimigo, eles podem tocar o alarme, fechar os portões da cidade, recrutar as forças armadas para defender a cidade, para que a cidade não seja invadida e saqueada. Mas os atalaias são cegos. E o que isso significa? São as pessoas que devem orientar contra o perigo, contra os erros, contra o pecado, contra o falso ensino, as crenças que são errôneas. Essas pessoas, então, são os líderes que ensinam, só que eles são cegos. Então, existe perigo, existe heresia, e eles não sabem reconhecer. Existe pecado, e eles dizem, não tem nada a ver. Pode, não tem nada a ver, não. Ah, não, hoje em dia pode, esse tipo de ideia. Ou seja, não sabem nem onde está o perigo para então proteger a cidade. Um cachorro que está ali para dar o aviso, para ser o alarme, mas cães mudos que não sabem ladrar. Sonhadores preguiçosos, ao invés de estarem trabalhando, ficam dormindo e sonhando o tempo todo. Não estão trabalhando para realmente se empenhar pelo bem das pessoas sob seus cuidados. Verso 11, ele diz: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornaram para o seu caminho, cada um deles para a sua ganância, todos sem exceção. Veja só, eles não seguem o caminho do Senhor, eles se voltaram para o seu caminho. Linguagem de Isaías que nos lembra, Isaías 53, cada um se desviou para o seu próprio caminho. Jeremias capítulo 2, Jeremias protestou contra a liderança espiritual de sua geração, uma época ainda muito mais triste, onde o desvio em Israel havia chegado ao ponto máximo, antes da destruição toda da nação e do exílio. Então, Jeremias capítulo 2, veja o que Deus diz denunciando os ensinadores daquela geração. Eu vos introduzi numa terra fértil, Jeremias 2, verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Veja a denúncia que Deus faz do pecado daquela geração, uma geração que caiu sob o juízo de Deus. Ele diz: os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, o que eles deveriam ter feito era isso. Eles deveriam ter procurado conhecer a Deus, mas eles não estavam nem aí para Deus. Não estavam nem um pouco interessados em conhecer verdadeiramente o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E os sacerdotes, sustentados em Israel, pelo sistema ali, que Deus mesmo instituiu no Velho Testamento, para que
através dos dízimos de 11 tribos, eles pudessem estar exclusivamente por conta da obra de Deus, e os levitas então deveriam ser estudiosos da lei de Deus, para conhecer a lei de Deus. Seus lábios deveria sair a justiça, diz a Bíblia. Só que não, eles não quiseram conhecer a Deus, estavam pouco se preocupando com essas coisas. Os que tratavam da lei, Deus diz, não me conheceram, não conheceram ao Senhor, nem conheciam a Deus, nem convertidos eles eram. Os pastores prevaricaram contra mim, quebravam a lei de Deus, eram rebeldes. Os profetas profetizavam por Baal, que absurdo, Deus falso. Andaram atrás de coisas que não trazem nenhum proveito. Por isso, capítulo 3, em Jeremias 3, Deus, após pronunciar juízo contra aquela geração e anunciando bênçãos que são prometidas para o regime da nova aliança, quando Deus agora então introduz com Cristo a nova aliança, o período em que nós estamos, Deus, com outro modo de trabalhar, já prevendo uma mudança de regime, diz o seguinte, verso 15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Está vendo? Diante do fato de um desvio, ali, aqueles sacerdotes incrédulos, nem salvos eram, seguidores de Baal, Deus diz, mas ele vai fazer uma grande obra, ele vai trazer o povo de volta, depois da destruição do povo, e ele vai fazer uma mudança, e vai trazer o Messias, e ele diz, ele vai trazer pastores, segundo o coração de Deus, pastores que, ao invés de não trazerem o conhecimento da verdade, apacentarão com conhecimento e com inteligência. Essas são promessas aqui que Deus tem para o seu povo. Agora, então, isso é de suma importância na Bíblia, para que o povo não seja como ovelhas sem pastor. De fato, as multidões são. Nós vemos, por exemplo, em nossa comunidade, como as pessoas em geral não têm o conhecimento da verdade, estão caminhando rumo a uma eternidade despreparados, como ovelhas que não têm pastor. Mas o apóstolo Paulo entende que a igreja, que deve ser, como ele disse em 1 Timóteo, baluarte da verdade, deve ter ali uma liderança que continua a repassar a mesma mensagem. Então, por isso Paulo está dizendo isso, Timóteo, nós temos que preservar a mensagem, preservar a doutrina, porque, irmãos, a fé cristã é uma fé. Cristianismo não é uma empresa e não é uma instituição. Cristianismo é uma fé. Então, se uma mensagem que Paulo pregou deixa de ser pregada e outra mensagem passa a ser pregada, perdeu-se por aí a fé cristã. A fé cristã é exatamente isso, a mensagem cristã. Por isso é que Paulo fala, e vamos voltar lá para 2 Timóteo capítulo 2, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Quero que vocês vejam isso, como Paulo quer que nada seja mudado, nada alterado, a mesma mensagem que ele pregou tem que ser pregada. Não pode ser uma coisa inovadora a cada geração. Veja o verso 2. O que da minha parte ouviste. Então, aquilo que Timóteo ouviu de Paulo. Quando Paulo pregou, ele pregou uma coisa. Então, essa mensagem que ele falou, através de muitas testemunhas, ou seja, Paulo pregava abertamente, Timóteo tinha ouvido Paulo falar assim, perante muitas pessoas. Isso mesmo, veja a ênfase, essa mesma mensagem, essa mesma palavra transmite, não pode ser outra, não pode ser transformada, não pode ser alterada. Essa mesma mensagem transmite, e transmite a quem? A homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então aqui o apóstolo Paulo tem a instrução, a doutrina não pode mudar, a mensagem de Cristo é a verdade para todas as eras, daqui a gerações as pessoas precisam estar ensinando a mesma coisa na igreja cristã, porque é a verdade. Isso tem que ser ensinado e preservado. Então a forma de fazer isso, Paulo diz, veja só, eu fiz isso com você. Timóteo, eu te peguei
você me acompanhou, você aprendeu comigo. Você aprendeu comigo em muitas circunstâncias, em muitos lugares, você me ouviu falar perante muita gente. Agora, olha só, é isso mesmo que eu falei para você. Você fala para outras pessoas. E separa pessoas que são capazes de se tornarem aqueles que falarão para outros, para que a coisa continue sempre assim. Que tipo de homens? Eu quero mostrar que a ênfase aqui na Bíblia é muito forte. Ele diz, isso mesmo transmite a homens fiéis. Homens, é explícito aqui. Encontre homens que sejam fiéis, que possam também ser ministros, assim como você é. Você treine outros para o ministério, treine outros para serem pastores, treine outros para serem líderes na igreja. Mas que tipo de homens? 2 critérios aqui. Homens fiéis, primeiro critério, e também idôneos para instruir a outros. Então, o critério pelo qual Timóteo deve decidir quais são as pessoas com que ele passará seu tempo e investirá os seus esforços, são esses. Primeiramente, tem que ser fiéis, homens de fidelidade. Em segundo lugar, idôneos para instruir outros. Idôneos aqui tem a ideia de aptos. Aptos para instruir outros, ou capazes. Pessoas que terão essa capacidade, que têm esse potencial, que são pessoas que são fiéis também nesse sentido. Pessoas que não mudarão as coisas, mas que preservarão essa mesma mensagem. Eu acho isso tão interessante porque aqui você tem a essência do tipo de candidato ao treinamento que Paulo quer que Timóteo administre aqui. Encontrei essa semana em meus estudos uma declaração de John Wycliffe, aquele servo de Deus que fez a tradução da Bíblia para o inglês, na época em que a Igreja Católica estava proibindo a tradução da Bíblia, não permitindo as pessoas terem acesso. John Wycliffe viveu entre 1324 até 1384. Ele foi líder na igreja, também professor de universidade, professor de teologia. Mas ele escreveu o seguinte, ele disse, existem 2 coisas que tangem a qualidade de um pastor. Primeiro, a santidade pessoal do pastor, e segundo, a exatidão do seu ensino. Ele precisa ser um homem santo, tão forte em todo tipo de virtude que preferiria abandonar todo tipo de relacionamento humano, toda coisa temporal deste mundo e até a sua própria vida, antes de se desviar da verdade de Cristo para seguir o pecado. E em segundo lugar, ele deve resplandecer e fazer resplandecer aos olhos das ovelhas a doutrina pura. Muito interessante. Ele está dizendo que o pastor deve fazer, primeiramente deve ser um homem fiel, e em segundo lugar deve ser uma pessoa que transmite a verdadeira doutrina. O seu ensino deve ser exato, deve ser preciso. Ele não deve ter um ensino imperfeito, doutrinas imperfeitas. Então essas são as ênfases, e Wycliffe entendeu bem. Vamos então parar e pensar um pouco sobre isso. Fidelidade, esse é o padrão principal aqui que nós devemos preocupar. Veja em 1 Coríntios capítulo 4, porque fidelidade de fato abrange o ensino também. Se você é fiel a Deus, você terá que ser fiel em tudo. Não tem como dizer, não, eu sou fiel porque eu sou uma pessoa que evito as tentações do pecado, mas eu não ensino fielmente, eu ensino deturpado. Isso também é ceder para o pecado. Então, fidelidade é o primordial aqui e abrange todas as coisas, de fato. Mas 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo compara os cristãos que são ministros como dispenseiros, aqueles que estão na posição de administradores. 1 Coríntios 4, 2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Está vendo? Isso aqui é o que importa, fiel, ser fiel. E dispenseiro aqui é uma palavra que seria tipo um administrador de um patrimônio para alguém. Então ele tem as ordens do seu chefe, então ele tem que ser fiel em seguir aquilo, fazer tudo certinho. É isso que é exigido. Então ele compara assim o trabalho de um ministro de Cristo, um ministro de Deus.
fidelidade significa que a pessoa tem uma vida santa, significa que ela é um exemplo de uma pessoa que luta contra o mal em sua própria vida, que realmente promove as questões corretas através do seu exemplo. Isso é fidelidade. Fidelidade também significa que ele se detém em seguir aquilo que foi instruído a fazer. Como disse certo pregador, pastores cristãos querem que a palavra fiel possa estar escrita em suas lápides, e não as palavras inovador, criativo, ou ainda, este superou os seus limites. Não é por aí a coisa. A questão é ser fiel. E a segunda coisa, como eu disse, que está relacionada à fidelidade, é a questão de ser idôneo para transmitir a outros, para instruir a outros. Idôneo, aquela pessoa que tem a capacidade, a aptidão para instruir a outros. A aptidão exigida, ou a capacidade exigida aqui, é a capacidade de transmitir aquilo que Paulo mesmo instrui Timóteo a fazer. Então veja como que a coisa é. Paulo instrui Timóteo, diz: você fala o que eu te ensinei, e transmite isso a homens fiéis que possam repassar isso ainda para outros. Isso significa, irmãos, que alguém que não assimilou a doutrina bíblica, a doutrina apostólica, não é qualificada. É isso que ele está dizendo. Você repassa isso para pessoas que serão fiéis para instruir também a outros. Se eles deturparem, se eles não preservarem, se eles não repassarem a mesma mensagem, eles não são fiéis, eles não são idôneos, eles são incompetentes. Isso é grave. Agora, eu estive lendo essa semana um livro sobre o trabalho pastoral, escrito pelo puritano William Perkins, e ele disse, nesse livro, fazendo uma avaliação de como ele encontrava a sua condição, ele disse: ministros fiéis, ministros que são realmente bíblicos, são coisa como que 1 em 1000. Isso é uma avaliação bastante triste para ser feita. Eu não sei qual que seria a estatística hoje, mas se nós fizéssemos um levantamento dos líderes espirituais nas igrejas cristãs no Brasil, seguramente a maioria não é gente idônea para instruir a outros conforme a doutrina bíblica, por vários motivos. Muitos casos de pessoas simplesmente despreparadas em todo sentido, não conhecem o suficiente da Bíblia para serem pessoas que estão no cargo de liderança, mas estão ali. Pessoas que não transmitem, não instruem. As pessoas ficam sob sua liderança e ficam ali sob sua liderança, às vezes uma vida inteira, passa 20, 30, 40 anos e a pessoa não sabe nada da Bíblia, não sabe nada. Que liderança é essa? É gente infiel? Certamente não é gente idônea para instruir também a outros, como Paulo exige que seja. Isso é trágico, isso é muito grave, isso não pode ser. Então precisa haver esse tipo de critério, e há uma série de motivos pelos quais as coisas estão desandando dessa maneira. É uma tendência de resistir ao modelo bíblico, de fazer outras coisas. Pessoas que não entendem a doutrina bíblica não são qualificados para ser ministros. Um pastor que não entende de teologia, que não conhece bem a Bíblia, não pode ser um pastor. É eu que estou dizendo, irmãos. Não, é a Bíblia que está dizendo. Veja também aqui em Tito, o próximo livro aí, após 2 Timóteo. Tito, capítulo 1. Quero que vocês vejam comigo o que a Bíblia diz aqui, capítulo 1, verso 7. Paulo fala o seguinte: é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem.
Agora, eu queria focar principalmente o verso 9. A última coisa aqui que Paulo destaca, que são coisas que, para um líder da igreja, são indispensáveis, é isso, veja só, verso 9. Apegado à palavra fiel, agarrado com a Bíblia, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, não exortar pelo fato que eu sou pastor e eu falei, não, mas pelo reto ensino, mostrar pela Bíblia, tenha poder para fazer isso, tenha capacidade de convencer os que contradizem. Se alguém chega e diz, mas eu aprendi tal coisa e é doutrina errada, ele tem que ter poder para convencer, para mostrar. Ok, então vamos olhar a Bíblia, veja aqui, está vendo esse texto da Bíblia? Isso mostra aqui. Então está vendo, está errado. E vai contradizendo, e vai mostrando pelo reto ensino. Tem que ter a capacidade de fazer isso. Agora, veja só, essas coisas todas, a partir do verso 7, são coisas que Paulo diz, é indispensável que o bispo seja assim. É indispensável que o bispo seja assim, e que ele seja assim, e assim, e assim, e assim. Então é indispensável que o bispo seja apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. É indispensável. A Bíblia exige que seja. A pessoa vai estar nessa posição, ele tem que ser assim. Veja em Colossenses, capítulo 1. Eu quero que vocês vejam, irmãos, o crescimento espiritual de uma pessoa vem através do ensino da palavra de Deus. Como diz Pedro, que é o leite espiritual que nos dá crescimento para que cresçamos espiritualmente. Mas Colossenses capítulo 1, o verso 28, veja o que Paulo fala aqui sobre o seu trabalho. Colossenses 1, verso 28, ele diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está vendo como que uma pessoa pode se tornar perfeita em Cristo? Através do ensino, com a sabedoria, com a mensagem bíblica. A mensagem que Paulo anunciava é essa mensagem que muda uma pessoa. Somos, como diz Romanos 12, transformados pela renovação da nossa mente. Nós aprendemos verdades, elas permeiam o nosso coração, elas mudam nossa forma de pensar, nossa vida muda e nós nos tornamos como Cristo, pessoas melhores, pessoas santas, pessoas que servem a Deus. E isso é necessário, então, para apresentar as pessoas perante Cristo. Então, qual que era a atitude de Paulo em relação a isso? Bem, ele diz que ele fazia isso anunciando, advertindo, ensinando, a fim de apresentarem as pessoas assim. E no verso 29 ele prossegue e declara, para isto é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Quer dizer, Deus me deu um dom, Deus me deu poder, o Espírito Santo está em mim, e segundo esse poder que Ele me deu, sabe o que eu faço? Paulo diz, eu também me afadigo, eu me canso, eu vou ao ponto de ficar exausto nessa tarefa, faço isso, esforçando-me o mais possível. Sabe, o apóstolo Paulo era aquele tipo de pessoa que se você chegasse para ele e falasse assim para ele, apóstolo Paulo, empenhe-se um pouco mais, dê um pouco mais de esforço para Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, não tem como, de onde que eu vou tirar mais? Porque ele está dizendo isso, esforçando-me o mais possível. E sabe, essa é a atitude que o ministro deve ter. Ele deve se empurrar aos seus limites no sentido de entender a verdade e passar a verdade corretamente. Isso é importante, irmãos. Isso é importante, porque é assim que as pessoas crescem, é assim que as pessoas se tornam perfeitas diante de Deus. Eu acho que isso em si é uma coisa que só de pensar, você sabe muito bem que existem muitas pessoas que têm até mesmo uma preguiça de aprender, preguiça de estudar, não se empenham realmente, não procuram nem mesmo entender bem a Bíblia, entender as questões teológicas, ficam levando o ministério, empurrando com a barriga o sermão, não querendo realmente se dedicar ao ministério. Irmãos, pessoas assim não são pessoas idôneas, são pessoas que estão deixando de lado o ministério e é tão importante. Aliás, o livro de William Perkins que eu estive lendo, achei tão profundo uma declaração que ele falou. Quero ler para os irmãos suas palavras.
O puritano William Perkins escreveu assim: essa é a maior honra de todas, o chamado ao ministério. Aliás, é o maior privilégio dado a qualquer criatura, homem ou anjo, porque é claramente uma comissão de ir livrar pessoas do poder do inferno, redimi-las para que se tornem filhos de Deus, torná-los herdeiros dos céus. Os próprios anjos do céu nunca receberam tal comissão. Eles já trouxeram muitas mensagens aos homens, mas a nenhum anjo jamais foi dito: livrai os homens de irem para o inferno, conforme é dito ao pregador. Ou seja, é uma coisa de tão grande importância. Me lembro que, alguns anos atrás, estava dando aula de inglês na cidade de Barbacena. Eu tinha alguns alunos ali que eram estudantes de medicina e eu achava eles bem relaxados, sabe? Eu conversei certa vez com um médico e o médico falou o seguinte: não, tem muita gente que não leva o curso muito a sério mesmo não. Eu tenho pena dos pacientes dos quais eles vão depois aprender. Já pensou que coisa? Mas a saúde do corpo, por mais importante que seja, e a condição da alma das pessoas? Se a liderança não for bem instruída, se estiver fazendo coisas que deixam as almas enganadas, se as pessoas não estiverem sendo instruídas no caminho certo da santidade, se as pessoas não estiverem instruídas no Evangelho verdadeiro, o que será? Irmãos, que grande responsabilidade. Os servos de Deus que são fiéis sempre se preocuparam com isso. Eu não sei se você sabe disso, mas lá no tempo da igreja primitiva, assim que os cristãos puderam, eles começaram a formar escolas teológicas. Isso não é uma coisa moderna não, sabe? O curso de teologia não é um negócio que eles inventaram nos nossos dias não. O pastor batista John Brothers, por exemplo, um livro sobre a história da pregação, contém a seguinte declaração, onde ele fala sobre o período da igreja primitiva do ano 230 a 430, nessa janelinha aí de tempo. Ele diz: uma porção consideravelmente maior de ministros cristãos foram homens instruídos nesse período, pois já haviam várias escolas teológicas, bibliotecas cristãs começaram a surgir, sermões passaram a ser anotados rapidamente, por pessoas que escreviam rapidamente, e escritas assim por extenso eram circuladas, e apesar das perseguições não terem ainda acabado, houve um aumento de pessoas inteligentes entre os cristãos. Esses buscavam sempre um ministério mais instruído, ou seja, ali no período ainda do terceiro século, cristãos já estavam fundando escolas teológicas para treinar ministros, para que eles pudessem aprender, fazendo bibliotecas para que as pessoas tivessem acesso a livros. E sempre que aparecia um imperador romano que queria perseguir os cristãos, eles juntavam tudo que podiam das bibliotecas e queimavam tudo, né? Perdeu-se muito material, livros, sermões escritos, coisas que seria útil se nós tivéssemos, mas assim, né, os filhos de Belial agiram nesse mundo. Bem, de qualquer forma, isso é uma realidade importante. E eu acho que é também notável que, se você pensar em quem foram os grandes teólogos da igreja, pense nos grandes teólogos, quais são os nomes que vêm à mente? Você vai perceber uma coisa interessante: eles eram pastores de igreja. Isso que eles eram, pastores de igreja, porque os pastores entendiam que o pastor tem que ser um teólogo. Atanásio, que contendeu pela verdade da Trindade até que triunfou. Atanásio, pastor de igreja local. Irineu, que contendeu contra o gnosticismo, pastor de igreja local. Agostinho, chamado o maior teólogo do primeiro milênio do cristianismo, pastor de igreja local. Esses homens eram pastores, sabe? Isso não é uma coisa assim, teólogo vai ser aquele homem que é um acadêmico, trabalha lá numa instituição, mas pastor não, pastor tem que ficar aí, assim, fazendo outras coisas, né? Fazendo essas coisas assim, de fazer a ovelha se sentir bem, né? Sabe? É uma coisa louca. Se você olhar na Bíblia, o que é visita pastoral?
O apóstolo Paulo fazia visita pastoral? Fazia. Ele fala isso lá em Atos 20. O que ele fazia? Instruindo e ensinando publicamente e de casa em casa. O que ele fazia quando ele ia de casa em casa? Ele ia ensinar. Era isso que ele fazia, isso que era visita pastoral. Precisa ter ensino, então ele ia para ensinar. Então isso é a visão bíblica de uma pessoa que está sempre ali ensinando. Isso é o perfil e a vocação pastoral. A vocação pastoral é inerentemente teológica. No Novo Testamento, uma pessoa que não é um teólogo não pode ser um ministro, não pode ser um pastor, porque ele não é uma pessoa idônea para transmitir a mesma verdade que Paulo transmitiu a Timóteo, que Timóteo deveria passar para frente e assim por diante. Esse é o perfil. Agora, é muito comum ordenar pessoas que não atingem esse critério de entendimento bíblico e essas qualificações. Isso muitas vezes é visto como um ato de generosidade, bondade, de amor e até de caridade com uma pessoa. Mas na verdade é irresponsabilidade. Eu quero dar um exemplo. Um pregador evangelista chamado Billy Sunday, foi um homem do final do século XIX, virado para o século XX, um homem que pregou para multidões. Muitas pessoas atenderam ao chamado do evangelho através da sua pregação, e ele era uma pessoa assim, muito enérgica, uma pessoa dinâmica para falar, mas uma pessoa de bem pouca instrução. Ele foi ordenado como pastor. Ele era uma pessoa que falava bem, comunicava bem, era muito entusiasmado, mas ele conhecia muito pouco. Deixa-me falar aos irmãos o que ele mesmo admitiu. Aqui são as palavras dele. Ele disse o seguinte: eu não sei nada mais de teologia do que uma lebre sabe sobre ping-pong, mas eu sei que eu estou indo para o céu. Mas que bom que ele está indo para o céu. Creio que ele foi mesmo, entende? Mas ordenar um homem assim como pastor? Só porque ele fala bonito? Sabe, isso é loucura, isso é irresponsabilidade. Fale o seguinte: nós temos um grande evangelista que evangeliza pessoas, deixa ele evangelizar pessoas. Deixa ele ter oportunidade para falar de Cristo para as pessoas. Mas não ordene ele como pastor. Que cuidado das almas um pastor com esse tipo de conhecimento pode ter. Moody, que foi também um grande evangelista, demonstrou um pouco de uma atitude anti-intelectual. Certa vez alguém perguntou para ele qual que era a teologia dele, ele respondeu assim: minha teologia? Eu não sabia que eu tinha uma. Sam Jones, o outro pregador também, que foi contemporâneo de Moody, muito usado também como evangelista, falou o seguinte: eu não tenho credo nenhum. Se eu tivesse um credo, eu venderia ele para um museu. Mas que falta de entendimento das coisas importantes, está vendo? Isso é despreparo. Uma pessoa assim, sabe o que ele precisa realmente? Ele precisa de uma igreja onde ele possa receber reto ensino e aprender a verdade. E se esses homens foram úteis sem entender teologia, seriam muito mais úteis se eles tivessem a igreja que estaria dando bom ensino. Muito mais úteis. E não teriam plantado alguns dos problemas para igrejas que depois, de fato, surgiram. Se você ler, por exemplo, os livros de Moody, você encontrará um homem muito piedoso, um homem muito sincero, mas um homem doutrinariamente confuso. Certa vez eu peguei um livro do Moody para ler, nas primeiras páginas me defrontei com uma pessoa assim, uma simplicidade, uma confusão teológica tão grande. Moody estava dizendo o seguinte: olha, pelo jeito a pessoa recebe o Espírito Santo várias vezes, porque Jesus falou lá em João capítulo 21, recebeu o Espírito Santo, soprou sobre eles, depois o Espírito Santo desceu sobre eles de novo em Atos 2, então eles recebem o Espírito Santo várias vezes. Então, está vendo? É uma falta de entendimento das coisas bíblicas, que isso é muito difícil de entender, não? Pega um comentáriozinho assim popular que tem a resposta para essas coisas, mas muitas vezes assim, é uma falta de empenho mesmo em estudar as coisas. E aí as pessoas vão repassando, e vocês sabem que essa ideia em si se tornou um problema no século XX. O Moody, infelizmente, contribuiu para isso. Falta de teologia. Então, irmãos, não pode haver desconhecimento no ministério. E um dos principais motivos para o desconhecimento é a preguiça. Com os recursos, especialmente hoje que as pessoas têm, se na época da igreja primitiva eles lutavam para conseguir manter obras e
textos e material de estudo disponível em bibliotecas que os romanos viam, confiscavam e queimavam tudo sempre que podiam. Esse é um problema que, em nosso contexto atual, pelo menos, nós não temos. Então, não existe desculpa para a pessoa ficar inerte na sua vida espiritual. Gostaria de ler mais uma citação de um dos puritanos, nesse caso, William Gurnall. O puritano escreveu um livro chamado O Cristão em Sua Armadura Completa. Ele falou o seguinte: o conhecimento é tão fundamental ao trabalho do ministro que é algo que ele não pode ficar sem, absolutamente. A falta de conhecimento em um pastor é um defeito tão grave que ele não pode ser remediado por qualquer outra qualidade. Mesmo que o pastor seja extremamente manso, paciente, uma pessoa excelente, irrepreensível em sua conduta, se ele não tiver a capacidade de explicar corretamente o sentido das Escrituras, ele não é qualificado para ser um ministro. Mesmo que uma faca tenha um cabo feito de diamantes, se não servir para cortar, será inútil como uma faca. Se um sino não fizer som nenhum, será inútil como um sino. O trabalho de um ministro é ensinar a Bíblia. Seus lábios devem preservar o conhecimento. Ele deve ser um profundo conhecedor das coisas de Deus, assim como peritos que dominam outras áreas de trabalho. Só mesmo um homem insensível e cruel se aventuraria a tornar-se um capitão de um navio e embarcar com passageiros, sem ao menos ter aprendido a usar uma bússola. Que comparação! Então isso é importante, irmãos. Nós temos que entender a importância disso. Vamos voltar para 2 Timóteo 2 e veja então o que Paulo está dizendo. 2 Timóteo 2, o verso 2. O que de minha parte ouviste, a mesma mensagem, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, essa mesma mensagem, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quero chamar a atenção a uma última coisa nessa passagem. Quem aqui toma a iniciativa na formação de novos líderes? É o próprio indivíduo que se apresenta? Na verdade, é aquele que já é líder. Vocês notaram isso aqui? Veja só, Timóteo, você já é um líder. Então você separa pessoas, você separa pessoas que são fiéis e você investe nessas pessoas. Você investe neles, para que eles possam fazer isso também depois, futuramente. Interessante isso. Nós desenvolvemos uma cultura evangélica que é assim, né? Uma pessoa fica na igreja, durante geralmente os seus anos de adolescência, criado na igreja, e ele pensa assim: eu vou ser um pastor, eu acho que Deus está me chamando. Aí ele vai para um seminário onde ninguém conhece ele, recebe algum treinamento com pessoas que nem sabem muito bem quem que ele é. Depois ele sai de lá e vai para uma igreja onde ninguém sabe quem que ele é, e ele passa a ser um pastor. Não é exatamente o modelo bíblico. E, assim, muitas pessoas boas têm, nesse sentido, sido preparadas. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês notassem é que a instrução aqui não é dada ao indivíduo para se tornar um líder. É dado ao líder de formar líderes. É a ideia que o próprio Timóteo, como pastor, deveria estar olhando. E se ele identifica, opa, aqui tem alguém que tem um perfil. Esse homem dá indícios de ser um homem fiel que é apto para instruir outros. Então ele diz, então você pega e você investe nessa pessoa. Quer dizer, a formação vem da liderança já estabelecida. Então a maneira de uma pessoa se tornar assim, não é se auto-identificar, tanto quanto buscar, se demonstrar fiel e ser então reconhecido dessa maneira, por uma liderança já existente. Isso pelo menos é o que você percebe nessa passagem bíblica. A carta que Paulo a Tito indica muito do mesmo. É os líderes que devem estar procurando quem realmente atende o perfil. Bem, de qualquer forma, o que acontece, infelizmente, muitas vezes hoje, é que pessoas se autoproclamam pastores. Não é que eles se autoproclamam chamados, porque isso é, eu creio até que acontece mesmo. Deus chama pessoas e a pessoa entende isso. Mas o que acontece é que se a pessoa diz, eu sou chamado, ela não se declara pastor. Ela recebe, então, algum treinamento, e ela é examinada e ela é ordenada.
E assim o que acontece? Uma vez que ela é ordenada, ela de fato passa a exercer o ministério, porque outras pessoas reconheceram sim, de fato, essa pessoa atende o perfil, entende? Isso é parte do trabalho da ordenação. Mas existem muitas pessoas que nem poderiam receber a ordenação, mas se autoproclamam pastores. Em alguns casos fazem isso exatamente porque não seriam ordenados. Pessoas sabem que se eles forem examinados por gente séria, as pessoas dirão olha, você não está preparado, nós não podemos te ordenar. Então o que a pessoa faz? A pessoa vai à própria igreja. Está cheio de gente fazendo isso por aí. E eu queria dizer aos irmãos, isso não só é rebeldia, isso é altamente perigoso. Altamente perigoso. Está acontecendo demais na igreja evangélica. E pessoas estão frequentando a igreja e nem querendo realmente saber, mas esse ministério assim, de onde vem esse negócio? Como começou esse negócio aí? As pessoas tipo assim, igreja é igreja, tudo igual, não é não? Não, não é. É importante saber o que está envolvido. O que é, afinal de contas, a ordenação? Paulo fala sobre Timóteo sendo ordenado pela imposição de mãos do presbitério. O que é isso? Para que isso? Sabe, tem pessoas que acham que isso é uma coisa dispensável. Uma pessoa pode simplesmente começar a pastorear e pronto, sem ter sido ordenada pela imposição das mãos de um presbitério. Isso não é o modelo bíblico. As pessoas dizem, mas quem ordena é Deus. Biblicamente, Deus ordenou os apóstolos. Os presbíteros são ordenados pela igreja. A igreja que os reconhece. Paulo promoveu em cada igreja a eleição de presbíteros. Presbíteros, como Timóteo, receberam o seu ofício por imposição de mãos. E a ordenação, que tem perguntas e as pessoas testam para ver o conhecimento da pessoa. Tem gente que acha que é uma última sessão de tortura para um seminarista formado antes que ele possa ser intitulado pastor e depois você não pode mexer mais com ele, né? Tem que dar mais uma malhada nele. Sabe, não é nada disso. É realmente para filtrar, para ver se estamos lidando com uma pessoa que está apta ou se é uma pessoa que não está apta. Tem gente que acha que é uma coisa tipo uma OAB de pastores, né? OAB para advogados, uma OAB para pastores. Talvez só numa certa semelhança que sem aquilo você realmente não tem as credenciais para atuar, isso é fato, mas não no sentido que seja semelhante, porque na verdade o propósito é não apenas filtrar quem aprendeu bem e quem não aprendeu bem, mas também de fato conferir a autoridade que é a autoridade divina. Quando existe a imposição de mãos, como diz em 1 Timóteo 4, existe também ali a concessão de um dom divino, e isso deve ser então levado bem a sério. E a ordenação tem a finalidade de certificar que é um homem de fato chamado e equipado por Deus para o ministério, eliminar do ministério indivíduos que estão buscando credenciais de ministro, mas não estão preparados, não atendem os critérios bíblicos, estabelecer perante os olhos daquele indivíduo que está sendo ordenado e perante toda a congregação o padrão de fé e conduta ao qual o ministro deve sempre se comprometer e corresponder no exercício do seu ministério. Você ser ordenado como ministro não é uma carta branca para você daí para frente fazer o que você quiser. Você é ordenado para atuar de acordo com as normas da sua ordenação. Se você passa a atuar de uma maneira que, se você fizesse na época em que foi examinado, não teria sido ordenado, você viola a legitimidade da sua própria ordenação. Isso é importante entender. E, em último lugar, recomendar o homem ordenado para as igrejas. Então, veja só, o apóstolo Paulo quer que Timóteo faça isso. Timóteo havia sido treinado por Paulo. É muito interessante observar a vida de Paulo em Atos. Paulo fazia o quê? Ele sempre pegava pessoas, geralmente rapazes mais novos, jovens, e falava assim, vem comigo. Ele pegou Timóteo, Atos 16, viu que ele era um homem fiel, tinha bom testemunho das igrejas, tinha referências boas, falou assim, Timóteo, vem me acompanhar. E foi ensinando Timóteo, foi treinando Timóteo, mostrando Timóteo o que é importante fazer. Ele fez isso com Silas, Erasto, Sópatro, Aristarco, Sécundo, Gaio, Tíquico, Trófico e Lucas. Paulo investiu a vida dele em outras pessoas. Ele formou outros líderes. E ele diz, Timóteo, você tem que fazer o mesmo. Irmãos, isso é parte do ministério
de todo pastor que leva a sério sua missão na Bíblia. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite.